Oi pessoal, tudo bom? Juliano aqui falando com vocês mais uma vez. Tá, hoje mudei um pouco o visual aqui, vocês estão vendo um pouco a minha baguncinha aqui que eu uso para trabalhar. E hoje quero fazer um videozinho rápido com vocês, falando um pouco sobre o papel do agilista. Por isso escrevi no papel. Bom, roda a vinheta, depois a gente volta pro vídeo. Bora lá. Nesses últimos tempos eu tenho visto uma certa discussão sobre o assunto, no sentido de que já falaram da morte, já falaram sobre vai acabar, ou falaram ainda que está se tornando irrelevante, ou ainda que a agilidade vai morrer, e, enfim, vários termos apocalípticos aí já foram utilizados para descrever a situação do Agile e dos seus profissionais, por assim dizer, os agilistas, né? Mas será que é essa mesma situação? Será que é esse o ponto? Será que esse é o problema que a gente tem que resolver nas organizações? Ou ainda, você aí, você trabalha com agilidade, você trabalha com métodos ágeis, com frameworks, esse tipo de coisa, você está conseguindo... Como é que você explica para tua mãe, teu pai, o que você faz? Você consegue descrever isso em poucas palavras? Você consegue descrever para alguém de fora da bolha o que você faz? Eu acho que começa por aí esse primeiro entendimento que a gente precisa ter, de que, olha, a gente não sabe explicar nem muito bem nem o que é a tal da agilidade e fica querendo que as pessoas confiem em nós para que nós resolvamos seus problemas. Veja, é um problema por si só. Já começamos por aí que a agilidade já nem é bem entendida pelos próprios agilistas, quem dirá pelo mundo exterior. Tá? Então a gente fica numa sinuca de bico aqui de que, olha, confia, hashtag confia, acredita que eu vou fazer uma coisa boa para ti aqui, que eu valho o meu salário, mas só na base da confiança. Deixa eu te dar um recado. O mundo corporativo não funciona necessariamente na base da confiança. Eu sei que alguém vai me dizer, mas tem muita politicagem, tem muito herdeiro, tem muito filho do dono, esse tipo de coisa. Tem, claro que tem. Tá? Mas isso é a minoria. Tá? Isso é um pouco um exemplo aqui, outro ali, que você vai ter isso. Tá? A grande maioria de nós tem que valer o preço que está sendo pago. Tá? Querendo ou não, é mundo capitalista. Tá? Gostando ou não, o mundo é capitalista até agora. Se é o mundo que temos que aprender a lidar com ele. Se a gente não souber lidar com ele, a gente não sobrevive nesse mundo. Então temos que começar por aí. Então, vem comigo aqui que eu queria dar algumas dicas, tá? Na verdade, 3 dicas. Então esse vídeo vai ser sobre isso. 3 dicas para você, agilista, provar o seu valor. Tá bom? Dica número 1. Construir consciência. Como assim, Juliano? Se você olhar ali, por exemplo, o método de maturidade do Kanban, a mudança de maturidade do Kanban, o KMM, você vai ver ali que tem 7 níveis, né, do 0 ao 6º. O primeiro nível, nível 0, no Brasil a gente traduziu como inconsciente, né, oblivious, acho que é essa a palavra em inglês. Que é uma palavrinha safada também que é difícil de traduzir, mas de qualquer forma, construir consciência seria eu sair desse nível 0. Eu não tenho uma estatística para poder provar esse número, mas assim, diversas vezes com as quais eu fui conversar com organizações que pediram ajuda para se tornar ágeis, elas estavam no nível 0 ou menos. Ou seja, elas não tinham consciência do seu fluxo. Elas não conheciam o seu ambiente. E quem já viu um vídeo meu aqui que eu falo sobre, por exemplo, visualização, tá? Tem já vários vídeos que eu já fiz sobre isso, tem até uma live recente que eu fiz sobre isso. E nesses vídeos você vai ver que basicamente quando a gente fala de visualizar, a gente está criando uma consciência sobre o que é o fluxo ou qual é o estado do trabalho atual. Veja, quando você faz isso, de criar essa consciência, você traz as pessoas para um outro nível de compreensão da coisa. E esse nível de compreensão faz com que eles consigam tomar ações sobre aquilo. Aquilo que eu não enxergo, aquilo que eu não sei o que está acontecendo, é difícil de eu gerenciar, é difícil de eu manusear. Tá? É como se eu estivesse tentando, sei lá, operar um cérebro no escuro. E não é tão simples fazer isso. Tá, eu suponho que nunca operei no cérebro, ainda mais no escuro. De qualquer forma, não é algo fácil de se fazer. Então, primeiro passo, primeira coisa que eu diria nós precisamos criar consciência. O que é criar consciência? Porque você, jovem agilista, você que acredita que não tem processo nenhum na sua organização, ou que tem, ele é muito burocrático, ou que tem ainda que ele está errado,
tá? O processo está errado, ele tem que ser desfeito e refeito completamente. Recadinho para você do coração aqui do tio Juliano. Esse processo já existe aí e já funciona. Alguém dedicou algum tempo para criar esse processo, para criar esse jeitão das coisas. Alguém ou algumas pessoas usaram do seu valioso tempo para poder criar esse processo aí na organização. Se isso é verdade, de que as pessoas criaram esse processo, elas vão ter, vamos dizer assim, um certo apego a esse processo. E nesse apego, elas não querem que qualquer José Manuel chegue lá e fale, olha, tá tudo errado, tá tudo incoerente, ou você não é ágil, você é um dinossauro. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é não mudar nada. Não mudar nada não significa que está tudo perfeito. Quer dizer o seguinte, olha, vamos criar uma consciência sobre o que existe. Como assim, Juliano? Como é que é o trabalho? Como é que o trabalho flui aqui? Como é que o trabalho anda aqui nessa organização? Como é que o trabalho anda nesse serviço? Que tipo de trabalhos anda nesse serviço? Quais são as nossas reais capacidades que nós temos aqui? Nós conhecemos nossos números, nós damos prazos factíveis para as pessoas ou não? A gente tira o prazo da orelha, para dizer o orifício menos ofensivo aqui, né? A gente tira o prazo da orelha ou a gente pega e coloca simplesmente o que mandaram para a gente e acaba sendo taxado como incompetente ou que o de TI é tudo enrolado ou alguma coisa assim, simplesmente porque alguém deu um prazo impossível e você não soube contestar de forma racional. Trazer essa consciência é fundamental para que você comece a entender aonde estamos. E uma vez que você entende onde estamos, meu querido, aí que começa a segunda parte. Então vamos lá. Dica número 2. Você, agilista, precisa melhorar o ambiente onde você está. E melhorar, gente, significa o seguinte, olha, existia alguma situação antes, eu vou fazer algo, eu vou tomar ações, eu vou construir um cenário que faça com que as pessoas melhorem esse ambiente. Então, uma das formas de se fazer isso, a primeira parte é criar essa consciência, obviamente eu preciso ter isso para poder fazer o resto, mas depois que eu criei essa consciência, o que eu tenho que fazer? Criar uma cadência, uma frequência de melhoria. Como a gente explica nos KSDs aqui nas Percom, você vai ver ali, por exemplo, a gente sempre falando de, olha, aquele Service Delivery Kit, né, aquelas reuniões de reabastecimento, Kanban Meeting e Service Delivery Review, elas acontecem, Service Delivery Planning, elas acontecem muito naturalmente, tá? Por quê? Porque é natural eu ter que reabastecer o quadro, porque acabou os itens, é natural olhar para o quadro para ver como é que eu faço esse trabalho andar, é natural planejar a entrega, afinal de contas tem trabalho pronto para entregar. Então, essas coisas acontecem naturalmente. Mas parar para rever o seu processo, parar para repensar se tem algo que eu preciso modificar, isso não costuma acontecer de forma natural para as pessoas. As pessoas têm tendência de abaixar a cabeça e sair fazendo trabalho. E essa tendência é horrível para nós, porque elas não param e pensam, como é que eu posso fazer melhor do que eu já fiz? Então, existe esse ponto que é preciso criar cadências e parar e analisar o que eu estou fazendo. Como eu estou fazendo? Dá para fazer melhor? Dá para fazer de forma mais inteligente? Mais eficiente? Afinal de contas, somos trabalhadores do conhecimento. Se um trabalhador do conhecimento não evolui o seu próprio trabalho, o que ele está fazendo ali? Ele não é mais do que um operário, um peão, se ele fizer isso. Tá? E nenhum demérito a esses papéis, mas infelizmente eles não são obrigados a pensar em maneiras melhores de fazer, embora sejam muito criativos em seu trabalho. Talvez a gente pudesse até se espelhar um pouquinho no trabalho de uma obra, de uma construção civil, para se ver como criativo esse pessoal é e como eles melhoram seus próprios trabalhos, como criam ferramentas para si mesmos. E a gente fica que nem besta, usando ferramenta dos outros, aplicando ferramenta dos outros e não consegue pensar em como melhorar o nosso próprio ambiente. Então, a segunda dica é, você precisa gerar melhorias. Tá? Você precisa gerar melhorias. E a terceira, também vai entrar no campo do óbvio, mas vamos lá. Né? Às vezes o óbvio precisa ser dito em voz bem alta, né? Você tem que dar resultado, filho. Como assim dar resultado, Juliano? Muito simples, muito simples. Resultado se mede. Tá? Então, existe alguma métrica que é valorosa, que é importante para a sua organização, que é preciosa para a sua organização. Talvez sejam novas assinaturas de algum sistema,
talvez seja a quantidade de casos fechados num escritório de advocacia, talvez seja a quantidade de pacotes de viagem vendidas numa agência de viagens e por aí vai. Existe alguma métrica que é relevante para o negócio? E percebeu que eu dei exemplos de negócio, tá? Não é exemplo aqui a gente conseguiu fechar não sei quantas user stories. O usuário está obrando para isso, para não dizer uma palavra de novo, tô tentando segurar as palavras aqui. O usuário está obrando para isso, filho. Ele não está nem aí. Quantas user stories você fez, se você é ágil ou não, quantos sprints você entregou em dia, esse tipo de coisa. O seu cliente não está nem aí para isso. O seu cliente está esperando o quê? Um produto de qualidade, um produto que entregue no prazo. Dá uma olhada no Fit for Purpose. Tá? Esse vídeo não é sobre isso, mas dá uma olhada no Fit for Purpose. Dá uma olhada em como eu posso metrificar aquilo que é realmente importante, ou seja, os critérios de adequação para o seu cliente. Esses resultados têm que vir nesta linha, de trazer essa melhoria, de trazer essa metrificação de que, olha, pelas minhas ações, coisas que eu fiz aqui na organização, nós tivemos melhoria no nosso processo. Ah, filho, se você acha que o agilista não está sendo valorizado, é talvez porque você não esteja fazendo esse terceiro passo. Dar resultado. E dar resultado não é tipo #confia. Não, é dar resultados. Ou seja, eu estou mostrando com métricas tangíveis e claras a nível de negócio que nós estamos fazendo melhor do que fazíamos antes. Você já tem isso hoje? Você já tem consciência clara de qual é o processo, de como é que as coisas funcionam aí na sua organização? Já construiu essa consciência e fez com que todos partilhassem dessa mesma inteligência junto com você? Você tem melhorado a sua organização? Tem feito as coisas paulatinamente melhor, de forma constante, usando das cadências ali, ou cerimônias, ou reuniões, seja lá como for, do seu framework predileto aí para poder fazer as coisas serem melhores? E por último, e a coisa mais importante, você está se pagando, filho? Você está dando resultado? Você está fazendo com que as coisas aconteçam e realmente tragam uma melhoria a nível de negócio dentro da sua organização? Essas são minhas 3 dicas, então, para você se tornar agilista. Se você acha que elas são as mais valorosas, por favor, compartilhe isso com alguém. Tá? Agora, desceria muito se você compartilhasse isso com outras pessoas, se essa dica foi importante para ti. Se você acha que tem aquele teu amigo que está precisando ouvir umas verdadezinhas, manda esse vídeo para ele. Tá? Deixa o seu curtir, deixa o seu like, assina o canal, aquela conversa toda, tá bom? E se você acha que tem coisa que é mais importante do que essas 3 que eu disse, deixa aí nos comentários. Beleza? Fica com Deus, até a próxima e até mais.